Nós cantamos 3 vezes, algumas vezes quando a gente, tanto a Bíblia, né, livros ou professores pedem para a gente repetir mais do que uma vez, significa que é algo que a gente precisa aprender, que é importante, ou é algo que a gente tem dificuldade de aprender. Nessa última música nós cantamos 3 vezes incomparáveis são tuas promessas para mim. É interessante, se a minha cabeça, se o meu coração se apropriasse dessa verdade, meus dias seriam diferentes. É que eu esqueço isso. E na história de Paulo, por causa da irresponsabilidade de uma pessoa que era profissional, duas pessoas que eram profissionais naquela área, o piloto do navio e o dono do navio, que ele tinha a responsabilidade, era o seu negócio, era o seu ganha-pão. E, além de tudo, foi confiado a ele muitos bens materiais que pessoas estavam dependendo do lucro, da venda de uma carga muito grande de trigo. Além disso, foi confiado a ele a vida de 275 pessoas. Né? Ao total do navio tinha 276 pessoas. Mas por causa de uma irresponsabilidade, além da irresponsabilidade de ter uma análise mais clara e profunda da situação, além de ter ouvido o conselho de Paulo, olha, não vamos avançar. Por causa disso, aqueles homens, aquele navio, sofreu uma grande tempestade, 14 dias sem esperança, jogando a carga de trigo no mar. Um dia desses, eu estava andando de carro, eu estava pensando nesse fato. O peixe come farinha de trigo, não? Já pensou chegando uns magurolos tudo gordinho lá, né? Cheio de farinha de trigo lá. Então, ou já empanado, né? Peixe já empanadinho para ser frito, sardinhas empanadinhas ali. Eu sei que o mar ficou branco naquela tempestade, aquela bagunça que virou o mar Mediterrâneo ali, mas toda a carga foi jogada para fora. E eles tinham perdido a esperança. Mas Paulo chega diante daquelas pessoas, ele começa como prisioneiro, vira um capelão, e ele tinha recebido a presença do anjo do Senhor ali, falando para o coração dele, dizendo que para ele encorajar aquelas pessoas, que nenhuma daquelas 276 pessoas perderiam a vida. E Paulo, então, chega diante desses homens e fala, olha, eu estive conversando com meu Deus ontem à noite, e ele falou que ninguém vai perder a sua vida. E ele assume, então, um pouco da liderança, ele é esperto, ele vê quando os marinheiros querem pular fora, ele fala, não, vem para cá, senão pessoas vão perder a vida. E aí o navio aterriza, então, atraca ali na ilha de Malta. Uma ilha bonita, mas uma época do ano muito difícil, muito frio, muito vento. E Deus vai criando oportunidades. Paulo, então, já na hora que chega ali, tem aquela experiência com a cobra. Então, os bárbaros, né, que a palavra bárbaro, ela vem, é uma palavra criada pelos gregos para designar, para apontar toda pessoa que não falava o grego. Então, tinha a sua língua. Ali, possivelmente em Malta, eles falavam o fenício. Então, os gregos, qualquer pessoa que não falava o grego, porque o Império Grego, na época, eu estou saindo um pouquinho do assunto aqui, mas só para dar um pano de fundo, Alexandre o Grande, vocês já ouviram falar, ele mandou professores por todo o Império Grego. Então, todo o Império civilizado, todos os países civilizados pelo Império Grego, falavam o grego, ou falavam a sua língua local, mais o grego. Mas teve vários povos que não foram alcançados por essa cultura grega, tanto pelo modo de pensar como pela língua que falavam. Então, para os gregos, qualquer pessoa que não conseguia falar o grego, você ia comunicar e a pessoa falava um monte de coisa e você não entendia, para essa pessoa que falava o grego, é como se a pessoa estivesse falando Então, eles falavam, os bárbaros. Então, essa palavra bárbaros veio disso. Veio de uma onomatopeia. Aqui no Japão tem muito disso, né? As onomatopeias. São sons que designam alguma coisa. Então, essa palavra bárbaro foi uma coisa meio jocosa, brincadeira, que os gregos fizeram por toda pessoa que não conseguia falar o grego.
Então, é os bárbaros, os caras meio incivilizados, como se fosse índio, tem a sua linguagem lá, e ninguém entende nada. Então, esses homens, quando viram Paulo ali pegando o graveto e uma cobra picando, ele é assassino. Mas daqui a pouco o tempo foi passando, eles olhavam para Paulo, ele não morria e nem inchava. Então, ele é um Deus. E aí, Públio, o principal da ilha, o gerente da ilha lá, informa Paulo, olha, vem lá em casa, vocês ficam lá esses dias em casa, vocês estão molhados, dou uma roupa, um cobertor para vocês, alguma coisa aí. E quando Paulo chega na casa de Públio, o pai de Públio estava com uma enfermidade, um vírus, uma bactéria, um micro-organismo que contaminava as pessoas, que durava, fazia com que as pessoas ficavam de 3 a 4 meses com muita disenteria e muita febre, mas alguns podiam chegar até 4 anos. Então, por causa daquela idade daquele homem e por causa desse tipo de enfermidade, que não se tinha cura, então Deus dá essa oportunidade para Paulo e Paulo cura o pai de Públio. Então, percebe o que Deus está fazendo aqui? Chegou ali, esses homens da cidade, da ilha, usam de muita humanidade, muita bondade, socorrem eles, fazem uma fogueira, mas aí Deus já mostra o seu poder através de Paulo e nada acontece com Paulo. Agora, Públio oferece casa, Paulo chega lá e cura o pai de Públio. Paulo cura o pai de Públio. E aí, puxa, nós temos recursos médicos, mas naquela época não se tinha. Então, outras pessoas tinham as suas necessidades e começam a vir, e Paulo e Lucas abençoam esses moradores dessa ilha. E aí eles vão ficar 3 meses nessa ilha. Num certo sentido, livres, porque não tinha para onde fugir. Esses 276 pessoas, incluindo Paulo, Lucas, Aristarco, vivendo esses 3 meses de frio, mas acolhidos, sem judeu para perseguir. O que vocês acham que aconteceu nesses 3 meses? Paulo, alimentado, porque essa ilha ficou muito grata ao ministério, e Paulo, inevitavelmente, diante de uma oportunidade dessa, prega o evangelho. E possivelmente uma igreja grande se formou naquela ilha. Que coisa gostosa. Talvez é uma experiência que Paulo, até esse momento, apesar do frio, a não ser o frio, não tinha experimentado ainda. 3 meses sem ser perseguido. E pessoas querendo, Paulo, vamos tomar um cafezinho lá em casa, vamos fazer alguma coisa, olha, eu vou levar você para conhecer tal lugar, abençoe aqui, ore por mim. Então, pessoas abraçando, e isso Lucas não relata o que aconteceu nesses 3 meses, mas ele vai relatar o que aconteceu ao final dos 3 meses. Que quando apareceu um navio que estava ali, o navio tinha atracado, passado o inverno nessa ilha. Quando o inverno está acabando e eles estão prontos para continuar a viagem até Roma, então Paulo falou, o responsável, oficial responsável por Paulo, falou: nós vamos nesse navio, nós vamos embarcar aqui. Então, quando esses moradores dessa ilha percebem, ou tomam conhecimento, ou ficam cientes de que agora Paulo vai embora, eles suprem aqui os soldados, os oficiais, as pessoas que estão ali com Paulo, eles suprem de tudo aquilo que é necessário para fazer uma viagem gratuitamente. Como que será que está a apreciação desses soldados que queriam matar os prisioneiros no barco agora? Eles foram cuidados por esses moradores por causa de Paulo. Eles foram salvos por causa de Paulo no navio. E eles têm visto o que Paulo está fazendo. Será que a atitude de Paulo é a atitude de um criminoso, de um assassino, de alguém que transgride a lei,
que essa era a acusação. Isso foi a tentativa até de morte com a pessoa de Paulo. Então, eles estavam vendo dia a dia qual era o comportamento de Paulo, qual era a dedicação, quais eram as prioridades. Talvez acordava de manhãzinha e ia dormir tarde da noite, ensinando, discipulando, acolhendo, encorajando, aconselhando. Será que isso é a atitude de um criminoso? De um homem mau? Então, eu creio, Lucas não registra isso, mas a gente pode ter liberdade de imaginar isso. Eu creio que a visão de Júlio e desses soldados que estavam responsáveis por esses prisioneiros começa a mudar dia a dia. E esses prisioneiros, então? Será que alguns não se converteram? Não entenderam que o Coliseu era o fim da vida deles, mas eles podiam ter uma oportunidade de viver para sempre? Alguém morreu por eles? Então, Deus criou uma oportunidade de ministério aqui, toda aquela história de livramento, de socorro, de promessas incomparáveis, e Deus provando a sua verdade ali, como isso foi uma oportunidade de ministério. E Paulo estava sendo cuidado, Paulo, Lucas estava sendo cuidado, Aristarco estava sendo cuidado, Júlio estava sendo cuidado, esses soldados estavam sendo cuidados, os prisioneiros estavam sendo cuidados, os moradores da ilha receberam uma grande bênção. Por acaso, o inverno trouxe alguém ali de Deus para anunciar as boas novas. Eles entenderam as boas novas de Deus e foram transformados. Então, tanta gente sendo transformada, o navio sendo transformado, sobrou só tábuas. O navio se perdeu, a carga se perdeu, mas aqui você tem um grupo muito grande de pessoas que tiveram contato com a mensagem das boas novas e foram totalmente transformados. Agora, como nós sabemos, alguns olham para isso e dizem: que bobeira, eu não aceito isso, eu não creio, eu não acho que isso é errado. Possivelmente, talvez a maioria, ou não sabemos, mas muita gente, diante de fatos tão comprováveis, endurece o coração, rejeita isso. Mas olhando para esses homens, para Paulo, para Júlio, para os soldados, para os prisioneiros, Malta, que a própria palavra Malta significa refúgio. Essa ilha foi um refúgio, foi um refrigério. E essa música que nós cantamos, ela fala disso. Deus, o Senhor é meu refúgio, é o meu refrigério, o meu consolo. E como nós buscamos isso? Nós pagamos por isso. Nós queremos com que a nossa vida se encaminhe de um tal jeito para que a gente tenha um momento assim que aquela situação seja tão perfeita, tão ideal, que a gente possa assim viver uma vida sossegada, consolada, que seja um refrigério, que seja um refúgio. Uma pequena experiência assim é quando você faz uma viagem, vamos supor, daqui a Tóquio, por exemplo, de carro. Ou alguns vão até Shirahama. Bem uma certa altura da rodovia tem um posto de atendimento, que tem gasolina, tem lanchonetes e tal. E nas duas, três vezes que eu fui, não me lembro, quando a gente para ali o carro, aí a gente abre a porta, a gente sai assim, né? Principalmente, né, pessoas da minha idade, assim, mas até os jovens e sai assim, já dá uma esticada, já faz alguns movimentos, aí entra lá e vê aquela comidinha quentinha, come, e aí vai no banheiro. Alguns já saem do carro já rapidinho, né? Estão apavorados. E tem todo aquele momento ali. E eu não gosto de perder tempo nesses lugares. Mas quando você vai em turma, 2, 3 carros, boa parte do grupo já senta num banco, começa a bater papo e conversa. Parece que a gente não quer. Porque ali é um lugar de refúgio, gostoso. A viagem é gostosa, a paisagem é gostosa, mas cansa. Paulo tinha um chamado. Deus garantiu para ele em Jerusalém, lá em Cesareia, que ele ia para Roma.
Mas agora ele está num lugar em que a apreciação que as pessoas têm dele são muito boas. Ele é uma bênção para os moradores da ilha. Ele é uma bênção para as pessoas que estavam naquele navio. Ele é quase que o Deus. E ele está num lugar que não tem oposição. Não tem ninguém perseguindo ele. Só de amigos, só pessoas que querem o bem. Quando que isso aconteceu muitas vezes na nossa vida? É muito raro isso acontecer. Então é difícil a gente chegar no lugar de refúgio. Algumas vezes, quando a gente passa, como Paulo passou por um momento de tempestade, isso nos aproxima de Deus. Alguns blasfemam de Deus, mas boa parte da pessoa que já teve uma experiência com Deus, ela se aproxima de Deus. E ela anseia, ela faz de tudo para que aquele momento acabe, luta com isso. Mas, quando nós, depois de uma tempestade, entramos num lugar de refúgio, que é aquele momento que Deus dá um que para nós, um descanso, a gente pode recuperar as forças, as energias, ter um pouquinho de sono mais tranquilo, você consegue dormir confortavelmente, ter uma comidinha quente. Paulo estava 2 anos numa prisão. Agora ele tem essa ilha, pessoas trazendo comida para ele, trazendo roupas para ele. É um grande perigo. Porque a nossa mente começa a pensar, aqui é o céu. É justamente aqui que Deus queria que eu estivesse. E aí a gente vai tirar selfie de tudo quanto é lado, né? A gente vai mandar notícias, olha as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Mas podemos correr o perigo da nossa mente querer que Deus estabeleça a gente naquele lugar e não mais em Roma. Talvez Jesus falou, você vai para Roma. Eu estou na direção de Roma, mas talvez seja aqui que Deus quer, porque eu quero estar aqui. Quem não quer? Eu vou fazer os meus dias até minha aposentadoria, até o final da minha vida, aqui. Eis aqui o chamado de Deus. Jesus, por favor, muda os planos aí, porque é aqui que eu quero ficar. Esses lugares de refúgio são muito necessários, momentos de refúgio, momentos de tranquilidade, tudo certinho, tudo encaixado, são momentos muito importantes e são necessários para a nossa vida. É onde a gente vê a graça, a misericórdia, mas são muito perigosos. Porque a gente pode esquecer para onde Deus quer que a gente esteja. Qual que é a nossa casa? Qual que é a nossa missão? Para que Deus preparou toda a nossa vida para exercermos o ministério? De repente, não, Deus, bom, deixa eu ficar por aqui. Olha, as pessoas precisam tanto de mim aqui. Olha os marinheiros. Olha essa ilha tão carente. Olha a igreja como está crescendo. Nós podemos alcançar talvez o sul da África. Deus, deixa-me aqui. Quando temos uma outra morada, um outro lugar para ministrar e para atuar como servo de Deus, é muito perigoso os lugares de refúgio. São gostosos. São muito bons, mas são perigosos. Eu gostaria de mostrar o mapa do texto que a gente vai trabalhar hoje. Eles estão em Malta. Aí, depois de 3 meses, geralmente lá para fevereiro, o navio passou. Então, nós vamos ver que é um navio alexandrino também. Então, lá em Mirra e Cnido, eles tomam um navio alexandrino, que os donos desse navio é irresponsável, o piloto do navio é irresponsável, não aceita o conselho de Paulo, então eles têm uma tempestade aí até chegar em Malta, e o navio é destruído em Malta. Em Malta, um navio também que vinha alexandrino, e passou o inverno lá, eles são ajuizados. Eles atracaram o navio, vamos ficar aqui. Quando terminou o inverno, então eles estão para ir para Roma. Então, Paulo, pelas ordens do
oficial Júlio entra nesse navio e vai até Siracusa. Como esses navios não tinham navios de passageiros, os passageiros viajavam junto com as cargas. Então, se havia um cargueiro, as pessoas eram embarcadas nesse navio, alguns trabalhavam até para pagar a passagem. E quando eles chegam em Siracusa, para desembarcar as mercadorias e para embarcar novas mercadorias, eles ficavam alguns dias ali. Então, demoraram 3 dias ali em Siracusa. De Siracusa até Régio, começa a não ter muito vento. Então, como é um navio de velas, eles ficam zigue-zagueando para lá e para cá, para pegar o vento, para poder ir em frente. Aí, quando eles chegam em Régio, eles ficam um dia ali, e aí tem um ventinho, depois de um dia surge um ventinho legal, aí então eles vão até um dos portos principais da Itália, chamado Puteoli. Quando chegam lá, Paulo então vai desembarcar e vai fazer uma viagem a pé. E lá em Puteoli tinha vários crentes que tinham sido alcançados pelo Evangelho. Lá no dia do Pentecostes, a Itália foi alcançada. Então, nós não sabemos como esses crentes surgiram, como que aconteceu a conversão desses homens. E como Paulo chegou ali, eles falaram: Paulo, fica com a gente. E Paulo fica 7 dias com eles, né? 7 dias completos. Durante esses 7 dias, talvez alguém pegou um cavalo, já que Paulo está indo para Roma, e ele desejava, e os irmãos queriam que Paulo estivesse lá com eles, e Paulo visitasse. Ele está indo para ser julgado, mas lá tem crentes. E esses crentes estão ansiando que Paulo chegue lá, e Paulo já tinha mandado uma carta para eles, nós estamos estudando essa carta. Então, enquanto Paulo está nesses 7 dias aí, de alguma forma, ou mandaram um pombo-correio, ou mandaram um telegrama, não sei o que aconteceu, alguém foi de cavalo, ou tinha um cachorrinho que levava a mensagem, nós não sabemos. Mas os irmãos de Roma ficaram sabendo que Paulo já tinha chegado aí. As notícias sumiram. Porque esse navio ninguém sabia, não tinha nada que pudesse saber onde Paulo estava. De repente, alguém disse: Paulo está chegando. Então, enquanto Paulo estava esses 7 dias aí, a notícia chegou em Roma que Paulo está vindo. E vários irmãos, famílias, crianças, saíram de Roma para se encontrar com Paulo. Alguns conseguiram chegar a 65 quilômetros. Caminharam 65 quilômetros, aí se encontraram num lugar que havia o Fórum da Via Ápia, nós vamos ver no texto, que era um lugar onde se fazia os negócios. E outros que andavam, tipo, pessoas iguais a mim, então caminharam 65 quilômetros. Agora, pessoas igual os Tiagos aqui, que demoram mais, então caminharam menos, né? Então eles caminharam só 53 quilômetros. Então Paulo, quando sai, depois de uma semana ali de Puteoli, ele anda um pouco, já encontra alguns irmãos mais fortinhos. Ele anda um pouco mais ou menos 15 quilômetros ali, aí ele encontra o resto da galera. E aí eles voltam juntos para Roma. Então, Paulo vai ter essa entrada triunfal em Roma. Agora, Paulo está acompanhado de prisioneiros, de soldados. Os soldados estão contemplando tudo isso que está acontecendo. Será que isso é a vida de um prisioneiro? Será que realmente Paulo é um homem tão mau assim? Nós estamos lendo o texto friamente, mas deixe a sua mente pensar nessas situações. Vamos lá? O texto de hoje eu dei um título para ele: Depois do refrigério, rumo a Roma. Então, mesmo que Paulo quisesse ficar ali em Malta, o oficial estava levando Paulo. Tinha que levar Paulo, tinha que levar aqueles prisioneiros lá para Roma. E no versículo 11, começa o nosso texto hoje, vai recapitular isso que a gente acabou de falar. 3 meses depois do naufrágio. Então, já sabem o que aconteceu. Embarcamos outro navio que havia passado o inverno na ilha. Ele era um navio alexandrino, que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos, ou Dióscuros. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias para descarregar bagagem, descarregar mercadoria e carregar mercadoria. Lucas, ele é o autor do livro de Marcos, do livro de Atos.
E ele, algumas vezes, ele coloca algumas informaçõezinhas. E aqui ele fala que, como o primeiro navio vindo de Alexandria naufragou, foi destruído, mas Deus, pelas suas incomparáveis promessas, salvou aquele grupo e toda aquela situação ali de Malta aconteceu, agora tem um outro navio alexandrino que o piloto e o dono do navio são mais responsáveis. São pessoas que têm um pouco mais de juízo. Então, atracaram o navio ali antes do inverno, ficaram os 3 meses ali, não destruíram o navio, não destruíram a carga e ninguém se machucou. Eles ficaram alojados, comendo, tudo certinho ali. Talvez até tiveram esse contato com Paulo. Então, nós vemos 2 tipos de navios diferentes, né? Um administrado por pessoas irresponsáveis e que ainda são alertados por Deus, mas não querem nada, não querem saber disso. Confiam na sua própria experiência, no seu próprio achômetro. E colocaram a vida de 276 pessoas em perigo. Destruíram o navio. Perderam a carga. Então agora eles vão ser procurados para ressarcir o prejuízo que deram para muitas pessoas. E aqui você tem um outro navio de pessoas responsáveis, que não conheciam a Deus. E além de responsáveis, Lucas, talvez assim de uma forma para brincar um pouquinho com a gente, talvez brincando um pouco com Paulo, ele fala que esse navio tinha um detalhe interessante. Qual que é esse detalhe? Que na frente do navio tinha a imagem de Dióscuros. Isto é, ou podia ser uma carranca. Vocês já viram aqueles navios antigos? E até muitos hoje até existem. Existem profissionais que fazem isso. Eles fazem um desenho, uma carranca, ou de tipo um espírito mau, assim, ou de uma sereia. Os navios antigos tinham isso. Eles colocavam a imagem, talvez, de um Deus, dando a ideia de que, olha, nós estamos sendo protegidos por essa divindade. Em alguns casos de guerra, alguns navios colocavam a imagem de um certo Deus para que, quando tivesse contato com o inimigo se assustasse com isso. Aqui no Japão, várias guerras surgiram, aconteciam isso. Se levava a imagem de tais espíritos, de tais deuses assim, e o povo, o nosso Deus é mais fraco, vamos embora, vamos fugir. A gente não vai ganhar essa batalha. E aqui esse navio ou tinha pintado ali na parte da frente, ou tinha uma escultura, ou tinha em algumas traduções fala até flâmulas, né? Um pano pintado com a imagem desses 2 deuses gêmeos. Dióscuro é a ideia dos gêmeos, os deuses gêmeos. O nome deles era Castor e Pólux. Olha só como é a crendice humana, com as invenções espirituais e religiosas que o homem inventa. Esse panteão grego. Pólux e Castor, eles eram irmãos gêmeos, filhos de uma mesma mulher, tem que ser, mas de pais diferentes. Oh. Como isso é possível? A gente não sabe. Só que um era filho de Zeus, então ele era imortal, o Castor. E Pólux era filho de um homem, então ele não era imortal. Eles sempre estavam em problemas. Sempre estavam em atritos. Mas, quando alguém estava prejudicando um ou outro, alguém de fora, os 2 se uniam e se defendiam. Então, quando Zeus olha aquela situação, via as intrigas um do outro, e Zeus, olha a invenção, a crendice. Quando Zeus via que eles demonstravam realmente amor um para o outro, e aqui Pólux, Castor ele era um domador de cavalos. Então, domadores de cavalo tem ele como o seu patrono. E Pólux, ele lutava mano a mano. Né? Como que chama quando é mano a mano? Assim, tem um termo em UFC, como que é?
Hã? Não, não é que quando você... Então, Pólux, ele é quase que o patrono do boxe, né, da luta de boxe. Então, quando os Zeus viam que eles estavam, mesmo tendo intriga, mas se defendiam, tinham um amor um pelo outro. Veja aqui, ó, a mãozinha um do outro lá, né? Nós somos juntos, nós somos gêmeos aqui. E a gente pode brigar entre si, mas com a gente, ninguém vai prejudicar um ou outro. Eles se defendiam. Então, o Zeus aí imortalizou, revestiu Pólux de imortalidade. E eles juntos, então, se tornaram o patrono, o protetor dos marinheiros. Então, esse navio aqui tem essa crendice e colocou a imagem ali na frente, que eles achavam que com essa imagem eles estariam indestrutíveis, eles venceriam qualquer tempestade. O grande problema de uma crendice, que ela é bobeira, é parte dos tolos, é que na nossa cabeça humana, nós achamos que se fizermos alguns rituais, fizermos alguns amuletos, fizermos alguma coisa, aquilo vai trazer proteção. E o problema maior é quando essas pessoas passam a ter algum sucesso, eles se apegam mais a isso e se afundam ainda mais as suas mãos naquilo que é aqui da terra. Nós achamos, e até muitas vezes até como evangélicos, nós achamos que se pronunciarmos algumas palavras, aquilo vai acontecer. Se nós usarmos algum texto e recitarmos aquele texto, então agora as coisas vão acontecer. Nada é desse jeito. Isso é feitiçaria. Isso é crendice. Isso é misticismo. Nós estamos ligados ao Deus Criador dos céus e da terra. Somos filhos dele. E é a ele que nós devemos prestar contas e ir em busca de socorro. É um relacionamento. Não existe poder nenhum se eu pegar um texto e ler, agora estou com a vida protegida. Isso é a mesma coisa que adorar ter a carranca de Pólux e Castor no seu navio. Deus permite que as tempestades venham. Você pode sair de navio e terminar a sua viagem de canoa. Mas em todo momento, o Deus Criador dos céus e da terra vai estar se relacionando com você. No meio da tempestade, o anjo do Senhor vem e conversa com Paulo. E faz com que Paulo saiba que ele vai proteger os marinheiros. 276 pessoas, não cairá um fio da cabeça de ninguém. Então, crendice é algo terrível na nossa vida. Nós muitas vezes, porque ela é fácil, não exige comprometimento, não exige uma atitude minha de conhecer a Deus e se relacionar com Deus e confessar pecado a esse Deus. É simplesmente colocar uma fitinha aqui, amarrar uma fitinha aqui, pregar uma tabuinha ali, colocar um versículo na parede, eu estou protegido. Isso é crendice. O Deus Criador dos céus e da terra é que pode me proteger e me guardar. E muitas vezes Ele vai permitir tempestades. Mas para mim conhecê-lo cada vez mais. O objetivo de Deus, na maior parte das vezes, em tempestades, é para que eu conheça Ele. E depois de uma tempestade, Ele vai colocar num lugar de refrigério, um lugar de conforto, um lugar de recuperação de energias, que talvez não seja o meu destino final ainda. No versículo 13, Lucas escreve assim, que eles dali navegamos bordejando até Régio, então fazendo zigue-zague. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Puteoli. Saíram do refúgio, navegaram um pouquinho até Siracusa, e dali já começa a viagem ter problemas. Ia para cá, ia para lá, vai para cá. Aí você fala, poxa, devia ter ficado em Malta. Então, algumas vezes a gente está ali no refúgio, tranquilo, está tudo bem. Aí você fala, não, mas Deus não quer que eu
eu sei que Deus quer que eu vá para Roma. Então, Deus, eu obedeço. Aí você obedece. Quando você sai de lá, começa a aparecer dificuldades, você fala, puxa, será que eu fiz a decisão certa? Olha só, de novo, difícil. Se Deus realmente quer que eu vá para lá, por que Ele não faz o caminho ir tão fácil? Por que tem que ser difícil? E aí a nossa mente começa a duvidar de como Deus faz com que as coisas funcionem enquanto estamos vivos aqui. Mas no versículo 14 fala que ali, em Puteoli, encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Pessoas sedentas, que quando souberam que Paulo estava ali, Paulo, por favor, fica aqui com a gente. Fica 7 dias, para a gente ter um dia do Senhor contigo. Para que você celebre a ceia. Ensina a gente. Tira as nossas dúvidas. Olha que coisa gostosa. O que Deus faz, né, através do povo de Deus? Esse encontro amoroso, esse encontro de pessoas interessadas, querendo aprender mais, querendo que Paulo compartilhasse as suas experiências. E Paulo vem, então, vai usar toda a sua história e vai passar para eles, olha, se vocês estão passando por sofrimento, se vocês estão sendo perseguidos, se vocês estão sendo rejeitados, vocês estão compartilhando o sofrimento de Cristo na sua vida. Então Paulo vai falar, está vendo como eu sou vencedor, como tudo na minha vida dá certo? É isso que muitas vezes a gente quer. A gente quer só compartilhar as coisas que a gente tem vitória. E a maior parte das coisas da nossa vida são aparentes derrotas. Aparente fracasso. Em toda a sua história, Paulo talvez tinha muito mais coisas negativas, aparentemente negativas, para compartilhar. Mas sempre ele conseguia enxergar como Deus era gracioso em cada momento dessa vida. Até aquela situação que ele tinha algo na sua carne que era um problema, que era uma irritação, que era um incômodo, que podia ser até uma vergonha. E ele confessa isso, ele compartilha isso. Eu pedi até para Deus tirar isso, para aliviar esse espinho na carne. E o próprio Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. Depois de ficar uma semana ali com esses irmãos, o oficial, os soldados também ficaram com Paulo. Agora, imagine soldados quando vêm esses irmãos. Paulo, fica aqui. Será que pessoas bem inteligentes, normais, honestas, isso não é normal. Então, esses Júlios, o oficial, e esses soldados com os prisioneiros, eles estão vendo algo que não acontece no mundo aí. Eles estão sendo recebidos pelo amor, estão sendo cuidados. Esses prisioneiros que estão preparados para a morte ficam uma semana aqui sendo cuidados por essa igreja. Não sei quantos, nós não sabemos a quantidade e nós não sabemos quantos se converteram nessa experiência que Paulo teve com eles, por estar junto com Paulo. Mas certeza nós temos, eles ouviram falar da graça e da salvação que nós temos em Jesus. E eles experimentaram dessa graça na vida desses crentes aqui nessa cidade. É triste nós vemos muitas vezes pessoas que têm esse contato tão de perto com a graça de Deus através de pessoas que conhecem a Deus e mesmo assim rejeitam a salvação. É bem possível que muitos desses prisioneiros e muitos desses soldados, sendo cuidados, tendo visto tudo o que aconteceu até agora, ainda estavam com o coração duro. Daí, versículo 15. Os irmãos em Roma souberam, nós não sabemos como, que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Era aquela estrada que alguns consideram a mais bonita da época, a mais reta. Então, por isso que veio aquela ideia, né? Todo caminho leva a Roma, tal. E até hoje essas estradas existem. E havia um lugar de comércio. Então, quando Paulo saiu dali, já encontrou os irmãos mais fortes, que conseguiam andar mais rápido. Depois, outros se juntaram a nós nas 3 vendas.
Então, Paulo andou mais 15 quilômetros, aí estavam os irmãozinhos lá, já meio capengando, assim, já estavam, né, com por causa do sol, com criança, alguma coisa assim, e aí se encontraram. Quando Paulo se encontra com eles, vendo esses irmãos deixando seus compromissos para se encontrar com um prisioneiro, Paulo não se aguenta. Ele não se aguenta de ver o que Deus faz na vida de pessoas, da graça de Deus. E aí eu creio que ele abraçou, né? Ele se animou. Então, já tantas batalhas que ele está enfrentando, muito frio em Malta, a tempestade anterior, a prisão lá em Cesareia. Paulo começa, se a gente começar a voltar assim, lá em Jerusalém, quase foi morto, né, se os soldados não salvassem ele. Então, ele vem de uma série de problemas terríveis. Quase o próprio naufrágio, depois aqui uma viagem que parece que não vai para nenhum lugar. E aí, alguns irmãos o acolhem, mas tudo bem, é em Portioli e tal, eles acolheram. Mas daqui a pouco, quando ele vê irmãos lá de Roma, que vêm para se encontrar com ele, e quem é ele? Uma pessoa que pedia carta para Jerusalém para matar os crentes, mas que em determinado momento recebeu a graça, os seus olhos foram iluminados, ele foi salvo e se tornou um servo de Deus. Nada mais que isso. E agora, quando ele vê esse carinho de irmãos caminhando 65 quilômetros, 53 quilômetros, para se encontrar com alguém que é irmão. E aí Paulo então se animou. Puxa, como vale a pena. E tá vendo como eu sou importante? As pessoas deixaram os seus negócios e vieram até mim? Não. Ele agradeceu a Deus. Seu coração, Deus, não mereço isso. Isso é tua bondade. É tua graça, teu amor. Imagine como foi a volta desses irmãos agora com Paulo para Roma. E o que será que Júlio, os prisioneiros e os soldados olhavam isso? O que será que eles pensavam? O que será que passava para a cabeça deles? E agora talvez as criancinhas pegando junto com o soldado, posso pegar aí, deixa eu carregar um pouquinho a sua lança, deixa eu carregar a sua mochila. Né? Soldados todos cansados, e esses irmãos agora talvez querendo ajudar esses homens. Quem resiste a isso? Quem resiste à bondade? Daí no versículo 16, quando chegamos a Roma, até que enfim, né? Parece que nunca isso vai acontecer. Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. É interessante o que Lucas escreve, ele fala, Paulo recebeu permissão. Possivelmente Júlio foi atrás das autoridades e falou assim, olha, esse cara foi acusado, ele apelou para César, ele é um prisioneiro, mas olha, é impossível esse cara ter culpa no cartório. Nós estamos aqui por causa dele. E talvez Júlio já tenha se convertido, não sei, alguma coisa assim. Mas alguém, parece que é isso que Lucas quer comunicar conosco. Mas alguém ajudou, alguém correu atrás, para que Paulo não precisasse ficar num lugar, que pudesse ter uma casa, que ele pudesse cozinhar, ou pessoas pudessem entrar a qualquer hora e cozinhar para ele, cuidar dele, visitar ele. E a coisa mais impressionante é que foi designado alguém que era responsável por isso, designou um guarda da elite, um guarda pretoriano todo dia ou a cada 2 dias, a gente não sabe isso. Houve uma escala de soldados para que ficassem junto com Paulo. E eles ficavam amarrados pelo pulso. Então, uma corrente, uma algema era colocada aqui no pulso do soldado, com uma certa distância, e Paulo ficava com a outra algema.
Então, ficava na casa. O que vocês acham que esse soldado, o que aconteceu com esses soldados? Pessoas da igreja, conhecidos, parentes, amigos, eram trazidos, visitavam Paulo. Paulo ensinava, Paulo discipulava, Paulo treinava os líderes. E o soldado amarrado a Paulo. O que será que aconteceu com a guarda pretoriana do Império Romano? Todos eles ouviram falar do Evangelho. É interessante que tem uma profecia em Daniel, fala que a grande estátua de Daniel e os pés, as pernas e os pés refletem, apontam para o Império Romano. E uma rocha, Daniel viu uma rocha vindo e destrói a estátua pelos pés, atinge os pés. Então o amor chegou em Roma. O Evangelho chegou em Roma e destruiu toda aquela arrogância, toda aquela prepotência, aquela violência do Império Romano, e o Império Romano foi destruído, acabou-se por causa do amor das boas novas que é o Evangelho. O que a gente aprende de hoje? Primeiro, lugar de refúgio nem sempre é a nossa casa. Nós sempre queremos um lugar sossegado. Parece que nunca chegamos. Mas cuidado, se você conseguir chegar nesse lugar, peça a Deus se realmente é esse lugar que Deus quer que você esteja. Pode ser que seja um momento da sua vida para você recuperar suas energias, para você sarar as feridas, para você ter um ministério naquele grupo, mas você tem que ter convicção de Deus para onde você vai. Não tente mudar os planos de Deus para a sua vida. Segundo, apesar das dificuldades, não existe outro povo além da família de Deus que possa nos alegrar e animar. É muito triste quando a gente vê pessoas do povo de Deus tendo mais satisfação em conviver com pessoas que não são povo de Deus. Nós não temos problemas de você conviver com pessoas que não são povo de Deus. Nós temos essa necessidade do trabalho, do emprego, da escola. Mas é muito triste quando pessoas só se alegram quando não estão com o povo de Deus. Parece que a gente tem que convidar, parece que a gente tem que incentivar, encorajar as pessoas a virem, se encontrar com o povo de Deus. E quando vem, parece que é um sofrimento. Ela está pagando penitência. Se encontrar com o povo de Deus deveria ser a coisa mais fantástica. É claro que dentro da família de Deus, nós sempre teremos problemas. E algumas vezes problemas sérios e graves. Mas nós temos o amor do Pai. E tudo aquilo que é necessário para que esses problemas sejam resolvidos. Esses irmãos de Roma saíram ao encontro, andaram. 53 quilômetros daria até onde aqui, mais ou menos? Eles fizeram isso a pé. Eles abriram mão de muitas coisas só para um encontro com Paulo. E quanto foi bom Paulo ter tido essa visão desses irmãos chegando. O primeiro grupo, primeiros 7 dias com os irmãos, eles saem, o primeiro grupo chega. Depois tem mais gente ainda. E aí Paulo animou-se e agradeceu a Deus. Não existe outro povo além da família de Deus que possa nos alegrar e animar. Não existe. Na eternidade, nós vamos ter aquilo que é excelente. Nós vamos estar na casa do Pai, para sempre, entre irmãos, filhos de Deus, se alegrando, convivendo, sem tendo nenhum problema um com o outro. Mas para isso, Deus vai ter que nos transformar. Porque enquanto Ele nos transformar, nós vamos ter problemas. E quanto mais velho nós ficamos, mais ranzinzas nós ficamos, mais chato nós ficamos.
mais dificuldade a gente vai tendo de se relacionar. E por último, para a gente não esquecer isso, né? Memoriza isso. O lugar de refúgio não é a nossa casa. Apesar das dificuldades, não existe outro povo além da família de Deus que possa nos alegrar. E Deus escala as nossas oportunidades. O que quer dizer isso? Deus sabe aonde Ele quer e como Ele quer nos usar. Quem são as pessoas que estarão nos acompanhando por muito tempo na nossa vida? Talvez por muitos anos. Quem são aquelas pessoas que terão um breve contato? Talvez 3 meses somente. Quem são aquelas pessoas que estarão somente um dia com a gente? Quem são aquelas pessoas que estarão 7 dias com a gente? Mas Deus, Ele tem todo o controle e Ele coloca essas pessoas para que a gente as abençoe. Principalmente com as boas novas. Esses soldados que pegaram Paulo em Cesareia ficaram quase 4 meses, quase 5 meses junto com Paulo. E depois, talvez, alguns... Eu posso ficar do lado de Paulo? Eu posso estar já com Paulo? Me escala, por favor, que eu quero aprender mais. E aí, soldados, talvez 2 dias, talvez alguns... Olha, não me escala. Aquele cara é chato. Aquele cara só fala de um tal de Deus, um tal de um Deus que se encarnou e que morreu e ressuscitou e vai voltar. Eu não quero saber daquilo. Talvez algum soldado falou, olha, por favor, eu pago para você fazer sentinela no meu lugar. Talvez você vai encontrar pessoas assim. Mas você vai encontrar talvez pessoas querendo saber mais da razão da sua fé, da razão da sua esperança. Por que você vive do jeito que você vive? Por que você perdoa do jeito que você perdoa? Por que você abre mão de coisas que são tão boas, são tão traz alegria? E você fala, não, eu tenho algo melhor. Por que de repente você abre mão de tempos de descanso na sua casa, ou de estar se divertindo, para se juntar com um grupinho que vai cantar umas musiquinhas, e você vai ter que entregar dinheiro ainda, e você vai ter que trazer comida, e depois vai voltar para casa tarde da noite? Isso é bobeira. E você fala ainda que você se alegrou com isso. Pessoas não vão entender isso. Mas Deus escala pessoas para estarem conosco, para terem contato conosco. E talvez nesse contato, a vida eterna deles será alterada. 3 meses em Malta, quantas pessoas tiveram a sua vida alterada? Quantos desses 276 pessoas que estiveram no navio, quantos foram transformados e tiveram o seu destino alterado? Quantos irmãos nesse novo navio que Paulo tomou, pessoas que estavam nesse novo navio, também foram transformadas? Quantos irmãos em Portioli? Quantas pessoas ali na casa que Paulo morava, em Roma?